Você já parou para pensar em quantas vezes deixou a vida para depois? Quantas vezes esperou o momento certo que nunca chegou? A gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo, e talvez aí esteja o maior engano. A verdade é que a vida não envia avisos. Ela acontece agora, nesse exato segundo. E o que a gente faz com esse instante pode mudar tudo. Neste vídeo, você vai descobrir por que viver o agora é mais do que uma filosofia, é uma urgência. Vamos falar sobre pequenas decisões que, tomadas hoje, podem transformar completamente a sua forma de viver, de sentir e de se conectar com quem você é de verdade. Não importa o que ficou para trás, não importa o que ainda não veio, o que realmente conta é o que você faz com esse momento. Fica comigo até o final porque esses próximos 10 minutos podem ser exatamente aquilo que faltava para você acordar para a vida que ainda está aí, esperando para ser vivida de verdade. A vida não precisa ser dura para valer a pena. A gente foi ensinado a buscar garantias, estabilidade, segurança, promessas de que algo vai durar para sempre. Mas a vida real não segue esse roteiro. Algumas das experiências mais marcantes não duram mais que alguns minutos. Um pôr do sol visto do alto de uma montanha, um abraço inesperado, aquela conversa que parecia qualquer coisa e mudou tudo. Elas passam rápido, mas deixam marcas eternas. O problema é que, na pressa de garantir o futuro, a gente perde o presente. E deixa de viver momentos intensos, só porque não parecem sólidos o suficiente. Como se só valesse a pena mergulhar fundo quando a água fosse rasa. Mas e se a profundidade da vida não estiver no tempo que ela dura, e sim na intensidade com que é vivida? Nem todo laço precisa durar anos para ser verdadeiro. Nem todo momento precisa virar lembrança para ter valor. Algumas coisas são feitas para serem sentidas, e só. Aceitar isso é libertador, porque a partir do momento em que você entende que nem tudo precisa durar para ser real, você começa a viver com mais leveza, mais presença, mais verdade. O que realmente importa quando o tempo está acabando, quando alguém está diante do fim, algo muda. As prioridades se reorganizam. O que antes parecia urgente, perde a importância. E o que era invisível, passa a brilhar. Uma grande enfermeira australiana passou anos cuidando de pacientes terminais em seus últimos dias de vida. Durante esse tempo, ela ouviu confissões, desabafos, silêncios carregados de arrependimento. E havia um padrão, um ponto em comum em praticamente todos aqueles que estavam prestes a partir. Nenhum deles desejava ter trabalhado mais. Nenhum dizia que deveria ter economizado mais dinheiro. Nenhum lamentava por não ter passado mais tempo nas redes sociais. O que doía de verdade era outra coisa. Eu queria ter passado mais tempo com quem eu amo. Queria ter dito eu te amo com mais frequência. Queria ter sido mais eu, sem medo do julgamento dos outros. Queria ter permitido a mim mesmo ser feliz. É quando o tempo se torna escasso que a verdade aparece com mais força. E ela mostra que a vida vale pelos afetos, pelos laços, pelos momentos vividos com entrega. Um abraço inesperado, uma risada até a barriga doer, a calma de um fim de tarde ao lado de quem importa. Essas são as riquezas que, no fim, todo mundo deseja ter acumulado. Então por que a gente espera o fim para entender isso? A sabedoria está em viver como se soubesse, desde já, o que vai importar lá na frente. Valorizar o agora, como se ele fosse o único tempo disponível. Porque, no fundo, ele é. Estamos distraídos demais com o futuro, vivemos numa corrida invisível. Uma busca constante por um amanhã que, quando chega, já virou passado. Estamos sempre olhando para o horizonte. Quando eu for promovido, quando eu emagrecer, quando eu tiver mais tempo, mais dinheiro, mais certeza. Mas e o agora? Enquanto a gente vive com os olhos fixos no futuro, o presente vai escorrendo pelas mãos, silenciosamente. Perdemos os detalhes. Perdemos as pessoas. Perdemos a nós mesmos. E o mais cruel disso tudo é que quando olhamos para trás, percebemos que os momentos que realmente fizeram a diferença aconteceram no meio do caminho. Na caminhada despretensiosa. Na conversa que parecia trivial. Na tarde sem planos que virou lembrança eterna. A vida não espera você estar pronto. Ela acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Sonhar é importante, ter metas também. Mas quando o sonho te desconecta do presente, ele deixa de ser bússola e vira prisão. O que você está deixando de viver hoje porque está obcecado com o que ainda não tem? Talvez seja a hora de levantar os olhos, respirar fundo e perceber que entre o ontem e o amanhã, o único lugar onde a vida acontece é aqui. A busca por felicidade está invertida. A gente aprendeu a tratar a felicidade como um destino. Algo que só vai chegar depois. Depois da promoção. Depois de emagrecer. Depois de conquistar alguma coisa.
Só que esse depois nunca chega. Porque sempre tem um novo degrau, uma nova cobrança, uma nova comparação. E nesse ciclo, a vida vai passando. E a felicidade, ela fica lá no fim da estrada, como um prêmio de consolação para quem aguentar firme até o fim. Mas e se a gente estiver olhando pro lado errado? A felicidade não mora no ponto de chegada. Ela vive no percurso, nos pequenos progressos que ninguém vê, na xícara de café tomada com calma, no riso leve no meio de um dia difícil, na sensação de dever cumprido, mesmo que ninguém tenha notado. Quando você aprende a saborear o agora, mesmo imperfeito, mesmo incompleto, você descobre que a verdadeira alegria nunca esteve no futuro. Ela sempre esteve aqui, disfarçada de simplicidade. A vida é agora. E ser feliz também é. Não espere estar pronto para começar. A maior armadilha que paralisa sonhos tem um nome disfarçado de prudência. Eu ainda não estou pronto. Quantas vezes você deixou de tentar porque achou que precisava de mais preparo? Mais confiança, mais tempo, mais conhecimento, mais alguma coisa. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca vem. Porque ele não existe. A clareza não aparece antes da ação, ela nasce durante o caminho. É quando você se mexe, se arrisca, se permite errar, que as respostas começam a surgir. Esperar se sentir preparado é como esperar a chuva parar antes de aprender a nadar. Você só descobre que sabe quando pula. E o medo vai junto. Mas não precisa ir na frente. Você pode deixá-lo no banco de trás e seguir mesmo assim. A mudança não começa com certeza. Ela começa com uma escolha. A de não esperar mais. Cada passo é uma aposta em quem você quer ser. Toda vez que você escolhe agir, mesmo sem saber exatamente o que vem depois, você está fazendo mais do que tomar uma decisão. Você está votando a favor da pessoa que quer se tornar. Pode parecer só um sim a um convite, só um passo pequeno num caminho novo. Mas cada uma dessas escolhas carrega um peso silencioso, o poder de moldar a sua identidade. Você não se transforma de uma hora para outra. A mudança vem no acúmulo, no hábito, na consistência, nos gestos repetidos que começam a dizer, com ações, não com palavras, quem você está escolhendo ser. Quer ser alguém mais confiante? Então comece a agir como alguém que confia, mesmo que por dentro ainda haja dúvidas. A mente segue os passos do corpo, e com o tempo, aquilo que parecia esforço vira natural. Você está em construção o tempo todo, e cada decisão que toma é uma peça colocada nesse projeto invisível que é o seu eu do futuro. Comece agora, mesmo que pareça pequeno, o dia certo, a chance perfeita, o alinhamento ideal entre tempo, coragem e motivação. Mas esse dia raramente chega. E enquanto esperamos que tudo se encaixe, a vida segue, passa e vai embora. A verdade é que a transformação que você tanto busca não exige grandes planos. Ela começa com um gesto simples, às vezes até imperceptível. Ligar para alguém que você sente falta. Abrir um livro que está há meses na estante. Sair para caminhar sem pressa. Desligar o celular e olhar para o céu por 5 minutos. Pode parecer pouco, mas não é. Quando você se move, o mundo à sua volta se move junto. E esse pequeno gesto, feito hoje, pode ser a faísca que reacende a conexão com a vida que você quer viver. Não subestime o poder de um começo. Mesmo tímido, mesmo imperfeito, ele carrega a força de mudar tudo. O verdadeiro sucesso é quem você se torna. A sociedade te ensinou que sucesso é ter o controle de tudo. Ter status, ter dinheiro, ter conquistas visíveis aos olhos dos outros. Mas será que isso é tudo? Quando o tempo passa, e ele passa, o que sobra não são os troféus na estante, nem os aplausos que você recebeu. O que fica é quem você se tornou no caminho. Você foi gentil com quem não podia te oferecer nada. Você amou com presença. Você manteve sua palavra mesmo quando ninguém estava olhando. Essas são as marcas do verdadeiro sucesso. No final, a pergunta não será quanto você acumulou, mas sim, como você viveu. O que construiu dentro de si. Quem teve a sorte de cruzar seu caminho e sair melhor por isso. Sucesso de verdade não se mede por números. Se mede por memórias, pelos laços que você deixou, pela paz que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que foi fiel a quem você queria ser. Nem tudo precisa virar lembrança para ter valor. Vivemos numa era em que tudo precisa ser documentado. Fotos, vídeos, postagens, registros, como se um momento só fosse real se pudesse ser revisto depois. Mas e se o valor de uma experiência não estiver no que você pode guardar, e sim no que você sente enquanto ela acontece? Quantas vezes você interrompeu um instante mágico só para pegar o celular?
Quantas vezes tentou capturar um sorriso e perdeu a profundidade do olhar? Há algo sagrado em simplesmente viver, sem pressa, sem filtro, sem necessidade de provar que esteve ali. Algumas das lembranças mais fortes que você carrega não foram filmadas. Foram vividas, sentidas com o corpo todo, gravadas não na memória do celular, mas na alma. Nem tudo precisa virar lembrança para ter significado, porque o que é vivido com presença já é eterno. A alegria está em viver, não em registrar. Existe uma paz silenciosa em apenas estar. Sem precisar clicar, sem precisar mostrar, sem precisar transformar tudo em conteúdo. A alegria mais pura é aquela que acontece longe dos olhos do mundo. Na respiração lenta de um momento bom. No olhar atento de quem realmente está presente. É quando você deixa o celular de lado e vê com os próprios olhos. Quando ouve com o coração aberto. Quando sente a brisa no rosto e não pensa em nada além daquele instante. Esse é o tipo de vivência que não precisa ser registrada, porque já cumpre seu papel. Te lembra que estar vivo é o suficiente. Talvez o maior registro que você pode carregar seja a leveza de ter vivido o momento por inteiro, sem filtros, sem pose, sem pressa. Viva enquanto é tempo. A vida é breve, mas isso não é uma tragédia, é um convite. Um convite para viver com mais presença, mais verdade, mais intenção. Hoje, você entendeu que a vida não precisa durar para ser inesquecível, que o tempo que temos é o agora, e ele é precioso demais para ser desperdiçado com distrações. Que a felicidade não está lá na frente, ela está no caminho. E que cada pequena atitude de hoje é uma aposta silenciosa no futuro que você quer construir. Não espere o cenário perfeito. Não espere estar pronto. Não espere sentir coragem. Apenas haja. Ligue para quem você ama. Dê um passo por menor que pareça. Feche os olhos e respire fundo. Contemple a natureza. Olhe para as nuvens, as estrelas com mais frequência. Observe, sinta, esteja. Porque o que transforma uma vida não são os grandes momentos. São os pequenos instantes em que você escolhe viver de verdade. E se em algum momento a dúvida voltar, lembre-se disso. Você não está aqui para acumular lembranças, está aqui para colecionar presenças. Então me conta, qual vai ser o seu primeiro gesto de presença hoje? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e não se esquece, a vida acontece enquanto você vive.